Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você, também com a sua família e com você que nos assiste pela internet também, no dia de hoje ou quem sabe posteriormente quando assistir a essa mensagem. Abra comigo em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 até o final, o verso 32, texto extremamente famoso, acredito que em algum momento você já possa ter lido, ouvido falar alguma coisa sobre ele, quem sabe até visto uma peça teatral sobre ele, porque realmente é um texto famoso, bastante difundido e divulgado. Lucas, capítulo 15, versículo número 11 em diante. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele, respondendo ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração? Fala, Senhor, por meio do Espírito Santo do Senhor que habita aqui em nós e passeia no meio dessa igreja, com a sua presença maravilhosa e poderosa. Fala ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, coloca diante dos nossos olhos todo o amor do Pai, do Filho e do Espírito por nós. Não nos deixe sair daqui, ó Deus, sem enxergar o seu grande amor por cada um de nós. Não nos deixe sair daqui sem enxergar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É isso que nós suplicamos ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela é mundialmente conhecida como a parábola do filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Talvez mesmo que não conhecendo a parábola, você tenha ouvido essa expressão dizendo: você é um filho pródigo, ou coisa do tipo. Fulano é como se fosse um filho pródigo. Inclusive, contrariando a expectativa da maioria das pessoas, pródigo não significa o que as pessoas imaginam que signifique. Porque pródigo, quando você diz sobre o filho pródigo, primeira coisa que vem na cabeça seria um filho rebelde. E não é isso que significa, e não é nem sobre isso que a parábola está enfatizando aqui. Pródigo não é desviado, rebelde, mas pródigo significa um esbanjador
imponderado, aquele que não pondera. Ele tem e ele gasta. Um gastador que gasta até o fim e sem limite. Isso é que é pródigo de verdade. Só que quem colocou o título de O Filho Pródigo na parábola fomos nós, não foi Jesus. Hora nenhuma Jesus começou essa parábola dizendo o seguinte: vou contar uma história sobre um filho pródigo. Não, ele começa dizendo, um homem tinha 2 filhos. Nós enfatizamos o filho pródigo. Mas se você olhar a própria palavra utilizada por nós, pródigo, será que só o filho é pródigo nessa parábola? Você acabou de ouvir a história inteira? Só pensa rapidamente, antes mesmo da gente entrar, sobre o pai dessa história e perceba o quanto que o pai gastou e abriu mão na história. Nós não temos só um filho pródigo aqui. Nós temos um pai pródigo e um irmão que não quis ser pródigo. Um irmão que não quis gastar. Um pai que gastou por ele e pelo irmão mais velho. E um filho que gastou de modo completamente desordenado. Então a gente percebe, pelas pregações ao longo do tempo, pelas histórias contadas, pelos filmes, teatros e tudo que você imaginar, uma ênfase sobre esse primeiro filho, o filho mais novo. Mas a verdade nós vimos que são 3 personagens na história e os 3 fazem a composição geral do quadro daquilo que Jesus realmente quer dizer para nós. Tem um teólogo, faleceu recentemente, muito famoso, que é o Tim Keller. Ele propõe um título diferente para essa parábola, que são os 2 filhos perdidos. Eu acho que isso é muito mais propício para essa parábola do que o filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Os 2 estão completamente perdidos e desnorteados, precisando de se chegar ao pai de novo. E eu quero que você agora olhe para essa parábola. Porque um desses 2 filhos provavelmente é você, em algum momento da vida. Seja agora, seja no passado, seja daqui a um pouco. Em algum momento talvez você se esbarre nas características desses 2 filhos apresentados. E seja qual for a situação, de qual filho você se identificar, ainda existe um caminho aberto para um pai pródigo. É isso que a parábola quer dizer. Olha comigo para essa parábola de novo. Primeira ênfase dada na história é sobre o filho mais novo. Nós vamos seguir da forma que Jesus contou. Versículo de número 11 e 12. Mantenha sua Bíblia aberta, porque como é um texto longo, a gente vai ter que ir repassando pela parábola como um todo, né? Versículo 11 e versículo 12 diz assim: Jesus continuou. Aqui está escrito Jesus continuou, porque isso aqui está dentro de uma série de parábolas que eu vou falar daqui a pouco, mas essa aqui é a terceira parábola de uma grande história contada por Jesus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Começa se atentando à fala de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. A história é realmente sobre os 2 filhos, mas aqui começa falando sobre o primeiro filho, o mais novo. E a história começa com um pedido altamente inusitado. Pai, me dá a sua parte da herança. E muitas vezes a gente não pensa no que realmente aquele filho está falando para esse pai. Porque herança você recebe quando? Quando morre. E o que ele está declarando para o pai nesse momento é o seguinte: eu preferia que você estivesse morto porque eu já tinha pegado a minha parte da herança. Se você morrer ou se você não morrer, para mim não faz a menor diferença. Desde que eu tenha a minha herança. Imagine um pai parado na frente do seu filho, na mesa do jantar, todo mundo conversando sobre assuntos aleatórios da vida, talvez o pai se alegrando da presença dos filhos. Um dos filhos, o mais novo, levanta o dedinho e fala assim: o que você quer, meu filho? Minha parte da herança, porque para mim você já está morto há muito tempo. Cai aquele clima na mesa na hora, não é? Para mim você já está morto há muito tempo, por que você não me dá minha parte da herança para eu poder ir embora daqui? Imagina um clima da família, pesando isso na hora, numa mesa de jantar, dedinho levantado, o outro irmão mais velho olhando, falando assim: o que esse menino está fazendo? De onde que ele tirou um negócio desse? Mas o que estava acontecendo aqui é que existia um filho que ele gostava das coisas que o pai tinha, mas ele não gostava do pai. Ele queria as propriedades do pai, mas ele não queria o pai. Entre um e outro, me dá minha terra que eu quero ir embora.
O que está sendo rejeitado aqui é o amor daquele pai pelo filho. Na cara dele. Sem nenhuma conversa, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum floreio. O filho nem inventou história. Ele nem virou e falou assim: pai, eu estou com uma dívida imensa. Me dá minha parte da herança, porque senão a agiota vai vir me pegar. Ele nem floreou. Ele olhou e falou o seguinte: eu quero ir embora e me dá minha parte da herança. Sem rodeios. Seu amor não vale nada para mim. Eu só quero ir embora. Rapidamente você olha também na visão do pai aqui, embora o pai seja um personagem de uma segunda parte, mas o pai é a figura mais formidável da história inteira. Olha como que ele suporta o desprezo do filho, sem recriminar, sem dar chilique, sem nada. Ele simplesmente sente aquele golpe, porque o pai sentiu o golpe. Esse pai aqui não é um cubo de gelo que não sente nada, pelo contrário. Ele sentiu a facada no coração, olhou para o filho e deu a herança. Ele suportou com extrema paciência. Imagina os ouvintes de Jesus, na hora em que Jesus conta essa parábola, dizendo, Jesus chegou e fala, o menino pediu a herança. Na hora, com certeza, um do lado falou o seguinte: esse pai vai dar uma surra nele agora. Começa aquela expectativa de para onde vai caminhar essa história. E ele fala, ele deu a parte da herança sem fazer nada. Por que não deu uma surra nele agora, rapaz? Que história maluca é essa que você está contando, Jesus? Por que você não expulsou ele de casa imediatamente, com uma mão na frente, outra mão atrás, sem nada? Não, você mandou ele com a herança embora. Eu quero ouvir mais essa história, porque ela não está fazendo o menor sentido. Um filho acabou de dizer para o pai que rejeita completamente o amor dele, não faz diferença, queria que você tivesse morto, e a resposta do pai, de qualquer pai da sociedade, seria, vai embora daqui, menino. Não, a resposta do pai é, tá bom, vai lá, vê o que acontece. E reparte a herança. Aqueles ouvintes naquela expectativa deviam estar se perguntando assim, como é que eu vou entender esse pai? O que está passando na cabeça dele? E quando eu leio essa história, a única coisa que eu penso é o seguinte: quem disse que esse pai queria ser entendido? Quem disse que esse pai precisa justificar para alguém o quanto ele é pródigo? Ninguém, ele não disse isso. O pai é dono da fazenda. Algum dos ouvintes tem alguma coisa a ver com a fazenda do pai? Não tem. Quem tem a ver com a vida daquele pai? Ele não tem que explicar nada para ninguém. Ninguém precisava se preocupar em compreender o amor daquele pai. Ele só está dizendo para o seu filho o seguinte: você me rejeita e eu continuo te amando, está aqui a sua parte da herança. Como entender aquele pai? Ele não está interessado em ser compreendido. Essa é a verdade. A história continua aqui nos versos 13 a 16 e diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Foi para uma região distante. Lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por que aquele filho pede a herança? Aqui começa a ficar mostrado. Porque ele queria trilhar a sua própria vida. Ele queria trilhar a sua própria jornada. Ele queria trilhar um caminho de encontrar a sua própria personalidade. Ele queria trilhar um caminho de autoconhecimento, de liberdade absoluta. Me dá a minha parte da herança, porque aquilo que eu tenho dentro dessa casa não me diz quem eu sou. É isso que ele estava dizendo. Eu não me encontrei aqui, agora eu quero me encontrar lá fora. Eu preciso me conhecer. Eu preciso experimentar o mundo. Porque dentro da casa do meu pai eu não consigo experimentar o mundo. Eu preciso experimentar o mundo para que esse mundo possa fazer algum sentido. Eu preciso experimentar tudo, e para isso eu preciso do dinheiro do meu pai, para que eu encontre alguma coisa ou algumas coisas que possam me fazer feliz. Você consegue perceber que essa história, na verdade, não é sobre um filho rebelde, simplesmente, ele é rebelde. Mas é sobre um filho vazio.
dramático e desesperado. Ele não quer ir embora só para curtir a vida, ele quer ir embora para trilhar um caminho de se conhecer e ver se o mundo faz sentido em algum lugar da existência. Qual que é o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que me faz feliz? Qual que é o propósito da existência? Como é que eu entro em harmonia com esse mundo? Como é que a minha história se harmoniza a história desse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso provar de tudo, até que alguma coisa nesse mundo me responda. É isso que estava passando nos planos daquele menino. Deixa eu conhecer o mundo, Pai, para ver se alguma coisa faz sentido, porque até o momento eu não consegui encontrar sentido aqui, na casa daquele pai. Obviamente, toda essa busca dele foi desastrosa. Gastou tudo de modo irresponsável, provou de tudo e no final ele não encontrou nada. Provou de tudo sem encontrar nada. No final ele já estava rastejando atrás de um emprego, ele começou a querer comer até a comida dos porcos que ele estava cuidando. As pessoas vendo aquela situação não faziam simplesmente nada. Ninguém tinha nada para oferecer para ele mais. O mundo ali, ninguém se importava com ele. Ele procurou por todos os lados e ele não encontrou nada. O fim dele foi uma lama completamente sem saída. Aquela busca por se conhecer fez com que ele se perdesse ainda mais, né? Ele começa a traçar um plano. Olha comigo dos versos 17 a 19 aqui. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha o plano dele. Vou fazer aquilo que a sociedade manda. O que a sociedade da época mandava? Se você tirou algo de alguém, restitua. Você não fez o fulano perder uma ovelha? Vai lá, trabalha, compra uma ovelha e dá uma ovelha para ele. Então ele pensa, se eu voltar para a casa do meu pai e contar com a bondade dele, eu posso trabalhar de forma que eu vou pagar aquilo que eu tomei do meu pai. Vou restituir, contando com a bondade que ele ainda vai me aceitar dessa forma. Porque seria uma bondade extrema, aquele pai mesmo permitir que ele continuasse trabalhando, né? O pai poderia falar assim, caça seu rumo, menino. Aqui não é seu lugar, não. Mas ele conta com a bondade, ele conhece o pai que ele tem, né? Ele conta com a bondade, dizendo, eu vou trabalhar, vou ter comida, e eu vou restituir. Agora eu vou fazer tudo que é certo. Vou falar uma percepção minha. Esse menino, ele ainda não está voltando por causa do pai. Ele não está voltando dizendo, olha só o que eu fiz na minha vida, o meu pai é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ele não está falando isso, não. Ele está falando o seguinte, aqui eu como porco, lá eu vou comer, aliás, aqui eu como a comida do porco. Eu já ia falar, lá eu vou comer o porco, mas lá eles são judeus, não vai. Vou comer galinha, então. O porco ele não ia comer aqui na sociedade judaica da época, né? Mas aqui eu como a comida do porco, lá eu tenho arroz, feijão e ovo, pelo menos. Ele está pensando completamente nele, em restaurar a imagem dele na sociedade, porque olha só, eu estou restituindo meu pai. Aquela é a opção mais razoável que ele tinha. Ele está envergonhado pelo que ele fez. E agora ele volta em busca de um emprego. Qual que é o melhor emprego? Na casa do meu pai os empregados são bem tratados. Não, esse menino aqui, minha percepção, se alguém discordar, depois até na internet quiser comentar, é só uma percepção minha. Que aquele menino não está voltando por causa do pai. Ele está voltando por causa dele. Mas agora eu queria que você escutasse com muita atenção sobre o que essa história se trata. Do que Jesus está falando. Num certo sentido, toda essa história é a história da humanidade inteira. Porque todos nós, todos os seres humanos, decidiram um dia que eles sairiam da casa do Pai para buscar um autoconhecimento e algo que pudesse preencher o vazio e trazer uma alegria. Essa é a história do ser humano. A gente crê que Deus criou todas as coisas, e nós cremos nisso verdadeiramente, que Deus criou, e é o fato de Deus ter criado que traz sentido a alguma coisa, porque se Deus não criou, a minha vida ela não vale de nada. Se Deus não me criou,
O que eu vou fazer com dinheiro? Na hora que eu morrer, acabou. Dinheiro também não serve para nada. Para que eu vou ter mais ou menos amigos? Por que eu não vou viver uma vida medíocre? Se Deus não me criou, nada no mundo faz sentido. E quem diz isso nem sou eu. Quem diz isso são os melhores filósofos que um dia pararam e falaram assim, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está filosofando? Qualquer filósofo do mundo sabe, bons filósofos, qualquer bom filósofo, sabe que se não existe um ser criador, ninguém está fazendo nada que vale a pena no mundo aqui. Está todo mundo perdendo seu tempo. Mas nós acreditamos que Deus criou um mundo como uma casa para o homem, como um pai para o homem. E essa criação dá sentido. E um dia nós olhamos no rosto desse Deus e nós dissemos, eu não sou feliz aqui. Eu vou sair daqui. Não é essa a história da criação humana? Não é essa a história que a gente vê escrita no início da Bíblia, em Gênesis, quando o homem diz, não, olha, eu não quero o governo de Deus sobre mim, eu vou trilhar o meu próprio caminho. Não foi por causa de um autoconhecimento que o homem saiu do jardim plantado por Deus, da terra criada por Deus e abençoada por Deus. Foi exatamente por causa disso. Foi exatamente olhando para Deus e dizendo, não, isso aqui não me faz feliz. Tem alguma coisa que eu não estou vendo sentido nisso, eu preciso buscar sentido agora em outras fontes. Deixa eu beber de todas as fontes que o mundo pode me oferecer, para eu tentar encontrar alguma que faça sentido. Foi essa declaração que nós demos diante de Deus. Essa é a declaração que eu e você damos diante de Deus em diversos momentos da nossa vida. Quando a gente fala, deixa eu provar só mais um pouquinho, porque aquilo que você me deu não está me fazendo feliz. Essa é a declaração que aquele que nem conhece a Deus dá todos os dias. Porque queira a pessoa ou não, Deus continua sendo criador. A pessoa pode não acreditar em Deus, e Deus continua sendo o criador. E o mundo que nós habitamos continua sendo o mundo dele, e não nosso. E nós olhamos, e nós falamos, eu vou provar tudo que existe nesse mundo atrás de alguma coisa que faça sentido. Você faz isso, eu faço isso. Com uma frequência muito maior do que nós gostaríamos, inclusive. Deixa eu experimentar alguma coisa que faça sentido nesse mundo. Isso acontece na hora que dá aquele branco e a gente se esquece. Nós que já somos crentes, principalmente, a gente se esquece que a gente já está dentro da casa do Pai. E essa casa, essa presença de Deus é o que faz sentido. De vez em quando dá um branco, não dá? Você esquece que isso é a verdade. E começa a beber de outras fontes, tentando achar algo, fala assim, minha vida perdeu o sentido. Deixa eu procurar, deixa eu trabalhar um pouco mais. Deixa eu aumentar minha família, vamos ter mais filho, para ver se dá mais sentido. Deixa eu buscar em outras coisas, deixa eu mudar de cidade, não sei. Alguma coisa que dá sentido. É um branco que acontece de vez em quando. O que acontece na história da humanidade é que no dia que a gente deu esse passo, claramente, e ninguém vai discordar de mim, o mundo virou uma catástrofe. Nós temos uma história para contar para o mundo. Nós temos uma explicação do porquê que o mundo é uma catástrofe. Ninguém vai discordar que ele é uma catástrofe. Ninguém aqui vai discordar que o mundo é um caos. Nós temos uma narrativa para isso. Nós dizemos, é porque a gente rejeitou a Deus. Se não tivesse rejeitado, não era. É um caos porque nós rejeitamos deliberadamente a Deus. Não existe um ser humano na face da terra que não esteja buscando um mundo melhor. Todo mundo está. Porque todo mundo percebeu que nós estamos trabalhando para os outros, cuidando de porco e querendo comer a comida do porco. Isso é o ser humano. Essa é a nossa história. É só você olhar toda a história da humanidade, em todos os pontos. E você vai ver, gente, nós somos um bando de gente com fome, querendo comer uma comida de porco. Só pode. Vai lá para Israel, é guerra para todo lado. Para um pouquinho a guerra da Israel, a Síria explode. Aí para com a Síria, vem a Ucrânia. Aí vem o Brasil. Tudo quanto é canto. Aí na hora que não tem guerra nenhuma, a gente lembra que tem todo mundo com fome em tudo quanto é lado. Não tem um canto do mundo que você olha e você não veja o desastre que a gente se meteu. E nenhum canto do mundo existe um grupo de pessoas que fala o seguinte, a gente parou de buscar um mundo melhor porque a gente já conseguiu. Simplesmente não existe. A rejeição de Deus criou um mundo catastrófico. E o pior
é que o homem começou a inventar narrativas que dessem sentido às suas vidas. E quando a gente olha com muita sinceridade para as pessoas, você sabe que está todo mundo mentindo e todo mundo fingindo. Sabe essas pessoas que abrem ONGs imensas, ou essas pessoas que fazem o bem a todos e falam, eu encontrei o sentido da vida. Aperta ele que é mentira. Você pode ter certeza, é mentira, não encontrou não. Não encontrou não. Ou aquele que cria sua grande empresa e fala o seguinte, não, o sentido da minha vida está aqui, olha só, eu estou produzindo. Não está, querido, para de brincadeira, todo mundo sabe que isso aí é maquiagem. Todo mundo sabe. É uma grande maquiagem, ninguém encontrou esse sentido da vida, isso é mentira. Mentira. Mas as pessoas precisam mentir para si mesmas, né? E dizer, não, eu encontrei. Não, eu encontrei. Não encontrou nada. Aperta um pouquinho, está chorando no quarto sem saber o que está fazendo no mundo 2 semanas depois. Porque o mundo sem Deus não tem o menor sentido, o menor propósito. Pode fazer o bem para 1 milhão de pessoas, vai continuar sem sentido, sem propósito. Porque está fazendo o bem por causa de quê também? Não faz sentido. Se fizer o mal, muda o quê? Sem Deus, não é? Sem Deus, o que é bem e o que é mal? Ninguém nem sabe isso. Não tem nem como você dizer o que é bem e mal. Mas eu queria que você olhasse para essa história também como a busca de um lar. O filho pródigo, o filho mais novo, ele não está só buscando um sentido da existência e um autoconhecimento. Mas por culpa dele, não do pai, aquela casa não era um lar. Tem um filósofo, século passado, 1911, que ele diz o seguinte, o lar não é onde você nasce, é onde você para de fugir. Lar é na hora que você para de fugir. Aquele filho pródigo, ele quer fugir para encontrar um lugar no mundo. Ele fala assim, olha, eu encontrei meu lugar, eu não quero mais sair daqui. Eu encontrei o meu lar. Olha, claramente isso não deu certo. Tanto que ele volta para casa. É uma história de exílio. Ele se torna um exilado, fora de casa, sem pátria, sem lar, sem rumo. E essa história de exílio talvez seja a maior narrativa da Bíblia. A maior história da Bíblia é que no momento em que nós olhamos para Deus e dizemos, o mundo que você criou não é um lar, eu vou abandonar esse mundo. E agora, na verdade, vou abandonar o mundo? Não, eu vou ficar aqui, eu vou tirar você, né? Eu não quero mais esse Deus. E eu vou transformar esse mundo num lar. Não transformou. Porque todos nós queremos fugir desse mundo. Eu duvido que você tenha coragem de sair daqui, olhar para mim e falar assim, não, eu nunca quis fugir de nada. Nunca quis fugir do meu trabalho, nunca quis fugir dos meus amigos, nunca quis fugir da igreja, nunca quis fugir e me esconder da minha família. É óbvio que quis, porque nós não encontramos um lar em nenhum lugar do mundo, em nenhum grupo de pessoas do mundo. Nós não conseguimos construir um lar. O ser humano não consegue construir um lar. Nós não conseguimos construir um grupo de pessoas que nos dá o sentimento pleno de pertencimento, a ponto de nunca eu querer sair dali. Não existe. Não existe esse lugar. Pode mudar daqui, pode ir para a praia, pode ir para Brasília, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde você quiser. Uma hora ou outra vai apertar e você vai falar assim, eu quero sair daqui. Uma hora ou outra vai apertar e você vai falar, eu quero ir embora. Não existe lar no mundo. A gente não consegue criar essa sensação de lar. Nós, com todas essas imperfeições que nós somos, dizermos que a gente cria um lar, piada. Ninguém consegue, não. O homem se tornou um exilado dentro do próprio mundo, dentro da própria casa que Deus criou. É a maior ironia de todas, né? A gente mora na casa de Deus e nós não estamos num lar. A gente está só numa casa, só num mundo. A gente se tornou peregrino dentro da nossa própria casa. A história de Israel é essa. Num dado momento de Israel, povo de Deus, esse povo é exilado para uma outra terra chamada Babilônia. Talvez você se lembre dessa história, se não eu estou contando agora. Esse povo passa 70 anos numa terra estranha. E o que eles mais almejavam é, um dia eu vou voltar para casa. Um dia eu vou voltar para Israel.
70 anos depois, uma parte pequenininha daquele povo volta para Israel. Israel nunca mais voltou a ser um lar para eles. Nunca mais. Eles estavam na terra prometida. Deus cumpriu a promessa de: eu vou tirar vocês daí. Tirou. Israel não era um lar. Porque o sentimento deles na época de Jesus era justamente que eles estavam exilados dentro de Israel. Porque outro povo mandava neles. Roma. Antes já tinha passado a Grécia também. Outros povos já tinham dominado por ali. Parece que enquanto Israel estava ali, tinha gente dominando sobre eles. Não, não era um lar, não tinha nem autonomia. Não mandava nem da própria casa. Injustiça continuava operando para tudo quanto é canto. Como pode ser um lar se continua tendo essa injustiça? Não tinha, não era um lar. O sentimento deles era de exilados dentro da própria terra. E o que eles aguardavam do Messias era o Messias que fosse fazer com que eles chegassem num lar. Sabe quando o povo saiu do Egito, num êxodo, e chegou na Canaã e falou assim: parece que a gente chegou em casa. Agora eles dentro de casa, eles precisavam de alguém num novo êxodo, só que ali dentro mesmo, para falar: olha, isso aqui é um lar. O sentimento deles era de exilado. É o mesmo sentimento nosso. Nós moramos aqui na nossa casa, na nossa cidade. A gente ama a cidade, a gente ama a igreja, a gente ama os nossos amigos. Mas tem alguma coisa fora de ordem, não é verdade? Certa vez perguntaram para um filósofo chamado Chesterton. Perguntaram assim: ô Chesterton, o que está de errado no mundo? Aí ele falou assim: eu estou. O resto eu não sei não. Eu estou errado no mundo. O que faz o mundo não ser um lar sou eu mesmo. Eu não consigo ter paz de lar fora da presença de Deus. Eu estou errado no mundo e isso faz o mundo ficar errado. Eu sou um filho pródigo. Você também é. Em algum momento, todos nós fomos como esse filho mais novo. Uma busca de autoconhecimento, uma busca de algo que faça sentido, uma busca de rejeição de Deus, mesmo já sendo crentes. Mas em algum momento você para e fala: isso aqui não parece meu lar. Parece que eu não encontrei o que eu procurava. E não encontrou mesmo, meu querido. Não encontrou mesmo. E realmente não é um lar. Sua sensação não é errada, não. Você está certo. Isso aqui não é um lar. Olha para mim na figura do pai. Versos 20 a 24. A seguir levantou-se e foi para seu pai, dando seguimento ao plano dele. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel do seu dedo, calçados nos pés, tragam um novilho gordo, matem, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Ele volta não é por causa do pai. Ele volta com um discurso pronto. Mas se a primeira reação do pai é surpreendente, a segunda é muito mais surpreendente. Aquele filho desejava a morte. E aquele pai agora espera a volta do seu filho. Ele está esperando. Na hora que ele vê o filho de longe, ele sai correndo. Como que ele viu o filho de longe? É porque todo dia ele ia naquela varanda e ficava lá falando assim: se ele voltar, deve estar chegando por agora. Havia uma ansiedade no pai esperando o filho voltar. Sim, eu quero que ele volte. Se ele voltar, eu vou sair correndo. E aí um detalhe sobre a cultura da época. Crianças correm. Homens adultos não correm. Completamente desonroso. Sabe o que aquele pai faz em relação a isso? Nada, joga para cima e sai correndo. O pai é tão pródigo que ele não perde só dinheiro. Ele fala assim: vocês podem rir de mim à vontade, vocês podem falar o que você quiser. É o meu filho voltando e eu vou correndo para ele. O pai vai correndo para aquele filho. Abraça e beija. E aí vem mais surpreendente ainda, porque o menino começa o seu discurso: pai, pequei contra o céu, contra o tio. Pai, cala a boca, menino. Traz aqui a festa. Se você reparar, o pai interrompeu no meio do discurso do menino. Não deixou ele terminar. Pai, pequei contra o céu, deixa eu ser... fica quieto, menino. Traz aqui o cordeiro que nós vamos começar uma festa. Não deixou nem o menino falar. Porque pouco importava a justificativa. O pai é tão pródigo, tão gastador de tudo,
Pouco importa porque que aquele filho foi embora. O que importa é que ele está ali de novo. É tipo assim, guarda suas justificativas para você, menino. Aqui a gente vai fazer festa. Se você quer se explicar, você conta a sua história depois para os outros. Porque aqui a gente vai fazer uma festa. E aí o pai fala uma frase que diz o seguinte: meu filho estava morto e voltou a viver. Entenda uma coisa. Jesus não coloca a palavra aleatória em lugar nenhum, né? Mas é justamente porque a ideia de ressurreição, morto e voltou a viver, é a ideia de Israel acerca do exílio. Eu vou ler um texto para vocês, está em Ezequiel capítulo 37, versos 12 a 14, diz assim: o profeta Ezequiel está profetizando sobre o fim do exílio da Babilônia, que eu falei agora há pouco, e ele diz o seguinte: por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei, e fiz os seus companheiros palavra do Senhor. A ideia é, o povo exilado é morto, e o povo que volta para a terra é vivo. O que aquele pai está dizendo para aquele menino é o seguinte: não precisa de justificativa nenhuma, porque agora você voltou para o lar e não para casa. Você estava morto e voltou a viver. Acabou o seu exílio, acabou a sua peregrinação, meu filho. Você já tentou de tudo? Já experimentou de tudo? Agora, com aquele gesto de amor profundo do pai, o que mais que aquele menino precisava para entender que aqui era o lar? Nada, faltava nada. Ali era o lar dele. Meu filho estava morto, ele voltou à vida. Meu filho estava no exílio, mas agora ele chegou em casa de verdade. Isso merece festa. Meu filho não precisa procurar mais nada. Ele já viu que não dá certo. Esse é o lar dele. Não tem como você não festejar um negócio desse. O pai é a figura mais notável da história inteira. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que está rodando o mundo atrás de um sentido da vida. Você que está rodando o mundo atrás de alguma coisa que possa talvez alegrar, talvez te harmonizar com o mundo. A única coisa que eu posso te dizer é que o Pai te espera. O Pai continua te esperando. Pode rodar o mundo à vontade. O Pai te espera sem discurso nenhum. O Pai te espera. Talvez você não tenha dimensão do Deus pródigo que nós anunciamos nessa noite. Do Deus capaz de abrir mão de tudo para ter eu e você na sua presença. João diz o seguinte, João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Se esse amor pródigo não for suficiente para te mostrar que a presença de Deus é um verdadeiro lar, eu acredito que nada mais vai ser. Se o amor pregado na cruz, Jesus pregado na cruz, como a maior prova do amor de Deus, não for suficiente para te trazer da morte para a vida, para te fazer parar de procurar como um exilado, desculpa, eu acredito que nada mais vai conseguir. Eu realmente não tenho nada mais profundo para dizer do que o Pai te espera com amor pródigo. Esse é o máximo de profundidade que eu conheço de amor. O Pai te espera com amor pródigo. No templo de Apolo, na Grécia, tinha uma inscrição famosa: conhece-te a ti mesmo. E muitos filósofos disseram que isso era o equilíbrio da vida. Até alguns teólogos, tempos depois, disserem: não, peraí, conhece a Deus e depois você conhece a si mesmo. Porque conhecer a si mesmo não leva para lugar nenhum. Não leva para lugar nenhum. Suas autoanálises sobre você mesmo
Deixa eu fazer a lista das coisas que eu gosto, que eu não gosto, deixa eu ir me equilibrando. Meu filho, não te levou para lugar nenhum até hoje. Mas a presença de Deus, o lar de Deus, com o amor pródigo do Pai, faz você conhecer sobre você tudo que você precisa saber e mais nada é necessário. Tudo que você precisa saber sobre si mesmo, o amor do Pai pode trazer à tona. Tudo que você precisa saber para a alegria, para um sentido da vida, está tudo na presença do Pai. E Ele está aqui de braços abertos, dizendo, é só você vir que eu vou correndo no seu encontro. O Pai é pródigo. Jesus orou para que a gente pudesse conhecer a Deus. Jesus diz, olha, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus. E é a verdade. A verdadeira vida, quando você fala assim, eu quero viver, eu não quero sobreviver. Conheça a Deus e a Jesus e você vai viver e não sobreviver. Porque a única coisa que traz vida é a presença de Deus. A parte final da história nos mostra um filho mais velho. Verso 25 em diante diz assim, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos, perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Escutem a história. Esse menino aqui está tão perdido quanto o outro. Porque você pensa, ele ficou, então ele ama o pai. E a verdade é, não, ele não ama o pai. Ele não ama o pai. Ele também ama as coisas do pai. Só que a forma dele de viver isso é diferente. Mas ele também não sabe o que é que dá sentido para a vida. Ele também não sabe o que é que traz felicidade para ele. Só que ao invés de buscar um caminho de autoconhecimento, de esbanjar, de comprar tudo, de gastar com tudo, ele procura outro caminho, que é eu vou fazer tudo certinho, porque fazer tudo certinho é o caminho correto. Caminho da moralidade. Para os ouvintes de Jesus da época, o caminho da religiosidade, para nós também, o caminho da religiosidade. Deixa eu fazer tudo certinho, porque aí sim, isso é muito bom, e isso vai me fazer feliz. Mas se aquele menino amasse o pai, ele ia ficar feliz com a bondade do pai. Ele ia ficar feliz com a alegria do pai. Não, ele fica com raiva. Por quê? Porque ele não ama o pai. A única coisa que ele ama é ele. Ele também queria a parte da herança. Ele só não tem coragem de falar para o pai assim, você podia morrer, hein? Ele só não tem coragem de dizer isso. Mas se o pai morresse, o resto era tudo dele. Mas era completamente perdido. Olha só como é que ele fica furioso por causa da bondade do pai. Ele não acredita que o pai pode agir com graça, não pode receber o menino de novo. O pai não pode fazer o que quiser. Ele está dizendo o seguinte, pai, você não está vendo isso aqui que você está pisando é meu, você já repartiu a herança, você não pode fazer o que você quiser. E pode, ele continua sendo pai. Mas aquele menino também rejeita o pai. Porque a vida dele também é centrada nele mesmo. A vida dele também é centrada na performance dele, nos desejos dele. E aí vem a coisa mais assim, complexa dessa parábola. Porque aquele menino quer controlar o pai dele por meio da obediência. Eu sou obediente, por que você não vai fazer o que eu quero? Ele quer controlar o pai. E ele acha que isso é o que dá o sentido da vida dele. Deixa eu fazer tudo que a sociedade me exige, tudo que meu pai me exige. E aí vem a mais dura das realidades para nós. Às vezes a vida religiosa que você está vivendo é só uma forma de você tentar controlar Deus. E na verdade isso é detestável diante de Deus. O moralismo e a religiosidade, o legalismo, é a coisa mais detestável diante de Deus.
Porque se você faz isso, significa que você não ama Deus. A única coisa que você ama é você mesmo. Isso aqui não te dá paz, porque você vai desconfiar do amor de Deus por você. Esse filho mais velho, ele desconfia do amor do pai. No momento em que eu escorregar, o meu pai vai me punir com tudo. Porque é o que ele deveria ter feito com o outro menino. Como que ele vive em paz com isso? Não, ele não vive em paz com isso. Como que você, muitas vezes vivendo toda a religiosidade do mundo, você vive sem paz porque você não consegue acreditar que Jesus te ama, que o Pai te ama de verdade. Porque você acha que isso depende da sua performance. São 52 cultos no ano. Pai, eu fui em 50. Me dá aquilo que eu pedi. Quer controlar Deus? Pai, eu cheguei na hora da EBD. 10 para as 9 eu estava lá. Me dá aquilo que eu estou pedindo. Você quer algo mais perverso do que você, dentro da casa do pai, querer controlar o pai achando que a casa é sua? E não é esse sentimento perverso que às vezes passa na nossa cabeça, quando nós, igual esse menino, a gente se aborrece com Deus. Deus não me deu o que eu pedi. Ele não viu que eu vim orar 6 horas da manhã? Ele não viu que a gente tirou um dia inteiro de jejum? E ele não me deu o que eu pedi? O que é esse aborrecimento com Deus? É porque no fundo eu quero controlar Deus. E eu não amo Ele. É isso que está passando de verdade no coração quando nós controlamos. Meu querido, se você ama a Deus de verdade, para de controlar Deus. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar aquilo que Ele quer te dar. Mas você não tem controle algum sobre Deus. Mas a gente age querendo controlar Deus. Não venha me dizer que em nenhum momento da sua vida você não foi esse filho mais velho. E você colocou o joelho no chão para orar, melhor coisa do mundo. E disse, você está vendo que eu estou orando, né? Então se eu fosse você, eu abria aquela porta para mim que eu estou pedindo. Porque você falou que era para eu orar e eu estou orando. Falou que era para eu vir no culto, eu estou vindo. Por que eu não estou vendo a cura da doença que eu pedi? Por que eu não estou vendo o emprego que eu pedi? Fiscal de Deus, pior coisa que existe no mundo. Talvez a coisa mais detestável do mundo. Porque os religiosos não conhecem o amor de Deus. Os religiosos querem só uma moeda de troca com Deus. Querido, sai dessa. O Evangelho é a resposta tanto para quem está perdido na busca do autoconhecimento, quanto para quem está perdido tentando agradar a Deus em troca de alguma coisa. Porque os dois grupos estão completamente perdidos. É isso que acontece na hora que você fica aborrecido com Deus, porque você está fazendo tudo certinho e parece que não encontrou um lar. O sentimento continua aqui de eu quero ir embora, eu quero fugir, eu quero me esconder. A religiosidade não vai te dar um lar. Aquele filho mais velho, ele não tem um lar. Ele é tão peregrino quanto o outro. Ele é tão exilado quanto o outro. Só que ele está dentro da casa. E às vezes você é um exilado sentado aqui nessa cadeira. Às vezes você é um exilado assistindo aí pela internet. Olha só, eu estou assistindo o culto. Coisa boa, né? Sem Jesus revelando o amor do Pai, esse culto nunca vai ser um lar. Você vai continuar sendo um exilado peregrino. Sem o amor profundo do Pai, você nunca vai conhecer você mesmo. Isso não vai dar certo. Infelizmente. Todas as respostas que você precisa está no amor do Pai, parado na varanda, de braços abertos, querendo muito te receber com um abraço e te mostrar o que é amor de verdade. Ali sim tem todas as respostas do homem, pode ter certeza disso. Eu quero fechar essa parábola não com o que está escrito, mas com o que não está escrito. Você percebe que a parábola termina do nada, não é? Abruptamente. Jesus, o pai simplesmente vira para o filho mais velho e fala, tudo que eu tenho é seu, meu filho estava perdido e foi achado. E aí, o filho mais velho entrou? O que aconteceu depois, né? O filho mais velho ficou aborrecido? Acabou a história.
Não tem continuação. Só que eu falei lá no início, e eu vou retomar agora, que essa história, ela está dentro de um encaixe de 3 histórias. Na primeira história, um homem tinha 100 ovelhas, ele perde uma ovelha, deixa as 99 no deserto, não no aprisco, como a gente canta, né? As 99 deixou no deserto, não no aprisco, mas tudo bem, um dia alguém corrige a harpa. Deixou no deserto, vai em busca daquela ovelha perdida, acha, volta, faz uma festa. Na segunda história, uma mulher tinha 10 dracmas, perde uma, varre a casa inteira, vai em busca da casa inteira, acha a dracma perdida, faz uma festa. Na terceira história, um homem tinha 2 filhos, um se perdeu, ninguém foi atrás do menino. Ninguém foi atrás do menino. Quem tinha que ter ido atrás desse menino? Essa é a pergunta. Os ouvintes de Jesus eles estão ouvindo as 3 histórias de uma vez. Eles olhando e falando assim, e quem foi atrás do menino? O filho mais velho tinha que ter ido atrás do menino. Talvez você já tenha ouvido falar de um tal Caim e Abel, em que Deus fala o seguinte, cadê seu irmão? A ideia de que o filho mais velho protege e cuida do mais novo, está desde o início. Os ouvintes de Jesus estão olhando assim, que esse menino não foi atrás do outro, que está fazendo uma bobeira para a vida dele? Não foi. O verdadeiro filho mais velho não está na história. O verdadeiro filho mais velho está contando a história. Jesus estava em busca deles, como um filho mais velho, dizendo, a festa não acabou e você pode entrar também. O mesmo Jesus, o mesmo, não outro, o mesmo Jesus, ele está aqui hoje dizendo que a festa não acabou e que você pode entrar nela também. O filho mais velho foi ao resgate de todos nós. Assim como foi atrás da ovelha perdida, assim como ele foi atrás da dracma perdida, ele foi atrás dos filhos pródigos perdidos e dos irmãos mais velhos perdidos também. Ali na cruz, ele fez aquilo que não está escrito na história. Na história, o pai recebe o filho de graça e parece que não teve custo nenhum. Não teve custo porque o filho mais velho não teve a honraria de ir atrás. Porque para receber teve o custo da vida de quem estava contando a história. Jesus morreu para que a gente pudesse entrar nessa festa. E hoje ele quer te convidar a entrar nela.